Olá, muito boa tarde. É uma história bizarra. Pelo menos é este o nome dado à peça teatral que está neste momento em preparação, com a particularidade de ter como elenco pessoas migrantes e refugiadas. Um tema que vamos aprofundar com o encenador Júlio Martin, logo após os temas da atualidade informativa. Implementação é a nova fase da preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. São muitos os jovens que participam na preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Os que colaboram diretamente com o comitê organizador local encontraram-se presencialmente pela primeira vez. Rita Xavier é voluntária e está a viver a experiência de preparação da próxima JMJ. É um momento de grande alegria preparar-nos para receber o Papa em Portugal e juntarmos o máximo número de jovens possível. É um grande evento e sinto que faço parte de uma grande família que está a preparar esta chegada do nosso Pai espiritual. No horizonte, o mesmo objetivo, acolher jovens de todo o mundo na Jornada Mundial da Juventude, que em cada edição acontece com a mesma atitude. A ajuda de muita gente, muitas ideias, tanto de pessoas jovens, que é muito bom, mas também de pessoas mais velhas que estão muito envolvidas, e é bom ver toda a gente unida para o mesmo objetivo, que é fazer chegar a mensagem de Jesus a todo lado e tentar que venha ao máximo número de pessoas possível. Por isso é engraçado ver a união de toda a gente dentro da Igreja a trabalhar para este mesmo objetivo. Uma jornada que acontece numa ocasião única depois de muitos confinamentos e de uma pandemia que impediu encontros e muitas viagens. Vai ser a primeira ocasião que, em tanta quantidade e de tanta proveniência dos 5 continentes, uma multidão juvenil se vai reunir e à volta do motivo que é sempre entusiasmante. Enfim, tudo aquilo que se refere a Jesus Cristo e àquilo que acontece a partir de Jesus Cristo é entusiasmante para toda a gente e por isso vai ser um momento ótimo, quase providencial mesmo, de distensão de tudo aquilo que vai no coração dos jovens. É com esse objetivo que, desde o anúncio da escolha do Papa da cidade de Lisboa para a realização da próxima Jornada Mundial da Juventude, equipas de trabalho foram constituídas, ideias partilhadas e planos foram desenhados. É que neste momento, à volta do COL, portanto, da Organização Central da Jornada Mundial da Juventude, já estamos a falar de centenas e muito rapidamente milhares de colaboradores nos vários setores para organizar esta coisa imensa que nós nunca fizemos entre nós, de maneira nenhuma, nem nada que se pareça, que é proporcionar muita gente nova de todo o mundo, e quando estou a falar em muita, não sei se chegaremos ao 1 milhão, enfim, veremos nessa altura, ou talvez mais, vindos de todo o lado, um grande encontro com o melhor que nós temos, que é a experiência de Cristo vivo. Implementação é a segunda fase na preparação da JMJ Lisboa 2023, uma fase que marca este ano de 2022 e os meses que antecedem a jornada. É uma fase em que as coisas começam a acelerar, que falta 1 ano e meio para a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e em que tudo tem que ser materializado, portanto tudo o que andamos a sonhar nos últimos 3 anos agora vai ganhar forma e depois será apresentada na jornada, a maior parte das coisas, mas é nesta fase que tudo vai ser criado de facto. A obra a acontecer faz com que os sinais da JMJ Lisboa 2023 se vão tornando cada vez mais visíveis, motivando também a participação dos jovens. Estes sinais visíveis da preparação são sempre motivo de entusiasmo para os jovens, portanto, verem as coisas a acontecer, quando começarem a ver as obras mais à séria, já existem algumas obras no Parque Tejo, mas quando começarem mais à séria, e depois tudo o que vai acontecer pela cidade, quando lançarmos os patronos da JMJ, todas estas coisas são sinais do caminho que estamos a fazer e que os jovens se vão sentindo cada vez mais parte desse caminho à medida que vão sabendo também o que é que vai acontecer, aonde, com que aspecto. Até agosto de 2023 intensifica-se a preparação e, sobretudo, a participação de jovens de Portugal e de todo o mundo.
Tensão entre a Ucrânia e a Rússia, acompanhada por apelos ao diálogo e à paz. Há uma certa apreensão, digamos assim, mas ao mesmo tempo há uma forte confiança de que a luz de Cristo, porque o povo russo é também um povo que se deixa iluminar muito pela luz que brota do mistério trinitário, e eu estou confiante de que tudo vai correr de acordo com aquilo que são os nossos propósitos mais profundos, os propósitos da harmonia, da paz e da concórdia. Um dos pilares do pontificado do Papa Francisco tem sido exatamente aquela de reiteradamente recordar de que no diálogo, na escuta e na partilha da palavra é possível vencer todas as barreiras e todas as adversidades. E por isso que no país da Rússia, no país da Ucrânia, essas palavras, esse conselho de sabedoria do Papa Francisco seja escutado e levado à prática. O jornal Voz da Fátima está a comemorar 100 anos, também com uma exposição no News Museum, em Sintra. Quem chega ao News Museum, em Sintra, vê uma fotografia do Papa Francisco na sua fachada, mas por estes dias são os 100 anos do jornal Voz da Fátima que estão em destaque. Celebrar um centenário de existência de uma publicação periódica de um jornal hoje, todos reconhecemos, é obra. É. Não diria tanto, não diria que é um milagre, mas é obra. Não é muito habitual que uma publicação periódica consiga uma tal longevidade. Obviamente que isto compromete também o Santuário de Fátima e nos responsabiliza no sentido de cuidarmos desta publicação, cuidarmos da sua apresentação dos seus conteúdos, no sentido de que um século depois ela continua a ser uma publicação significativa. No News Museum foi inaugurada a exposição audiovisual Voz da Fátima, 100 anos a contar a história de uma mensagem em Portugal e no mundo. O reitor do Santuário de Fátima, que é também o diretor da publicação centenária, assegurou que o jornal não é apenas a voz de um lugar ou de uma instituição, mas de um acontecimento que continua a ter atualidade. A Voz da Fátima permite-nos isto, permite-nos perceber os grandes acontecimentos que marcaram aquele lugar, permite-nos acompanhar as grandes visitas dos Papas, mas também outras figuras maiores da vida da Igreja, permite-nos, a partir de Fátima, ler a realidade da Igreja em Portugal, perceber a evolução a própria evolução da sociedade portuguesa, mas também em Fátima tem reflexo muitos outros acontecimentos mundiais e isso aparece espelhado nas páginas deste jornal centenário. Obviamente que, como órgão de comunicação, este jornal nasceu para falar de Fátima, para levar Fátima para mais longe, levar Fátima àqueles que ali não podiam estar. E estamos a pensar naqueles interessados por toda a parte que queriam conhecer o que acontecia ali, que queriam conhecer um pouco melhor os protagonistas do acontecimento de Fátima, que queriam aprofundar a mensagem daquele lugar. O News Museum, em Sintra, dá destaque aos meios de comunicação social, às notícias, à comunicação e à imagem. Este equipamento foi inaugurado no dia 25 de abril de 2016 e Fátima, o altar dos média, está presente desde a sua fundação. E fizemos questão de criar aqui um espaço que mostrasse a expressão que vai muito para além do plano religioso, da marca Fátima, que é uma das marcas portuguesas mais conhecidas em todo o mundo, em mais países, por mais pessoas, e tem esse peso importante. Eu sou peregrino de Fátima e ao ser peregrino de Fátima, ter aqui a Voz de Fátima e ter Fátima em Sintra é de facto um privilégio imenso. Desejar que toda a população ocorra e que venha ver e que tenha contacto direto com aquilo que é o testemunho de uma publicação com tanta tradição. Os 100 anos do jornal Voz da Fátima são uma presença adicional sobre o Santuário Mariano ao News Museum e a um fenómeno de longevidade que tem ultrapassado a crise nos média. Que é um jornal que se publica no dia 13 de cada mês, sempre, toda a vida, o que tem,
e que é, digamos, quando se fala muito nas crises dos média, é um jornal que tem conseguido ultrapassar as várias crises, é hoje um dos suportes impressos e digital, mas suportes impressos com maior expressão de tiragem, de circulação da imprensa portuguesa. Desde o início quisemos que o centenário não se assinalasse apenas no santuário, que é o lugar institucional, mas que pudesse sair dali e ser assinalado também noutros lugares. E pareceu-nos muito natural que o pudéssemos fazer neste lugar, no News Museum. É o lugar natural da Voz da Fátima, isto é, este é um museu dedicado aos meios de comunicação, às notícias, e por isso a Voz da Fátima, como meio de comunicação, encontra aqui também o seu espaço. Os 100 anos do Voz da Fátima vão ser comemorados no dia 13 de outubro e o Santuário Mariano tem programado várias iniciativas ao longo dos meses, como umas jornadas de reflexão em abril, uma publicação científica e uma edição preparada por crianças. O jornal tem uma tiragem superior a 62 mil exemplares e, para além da edição em papel, também pode ser consultado online. Na Covadeiria, os peregrinos e os visitantes podem conhecer a história do projeto de comunicação mais antigo do santuário numa exposição nas alamedas do recinto de oração. Já sabe que é em agência.eclesia.pt que pode acompanhar estes e mais temas da atualidade religiosa. Agora, um projeto bem original, o teatro como via para criar laços, construir família. Chama-se Uma História Bizarra e Júlio Martin, encenador, é a pessoa indicada para nos falar deste projeto. Que história bizarra é esta, então? Bom, muito obrigado pelo convite. Para começar, esta história, como qualquer história e projeto, começa com encontros entre pessoas. E este encontro começou em 2018, com um jovem estudante de medicina, finalista na altura, o Sebastião Castanheira Martins, e que, para além de estudante de medicina, é também músico, com formação, e aliás ele criou a Orquestra Médica de Lisboa, formada só por estudantes de medicina. E queria ter também uma experiência de teatro. E por isso falou comigo. Eu dirijo o Teatro Académico da Universidade de Lisboa, que reúne professores, investigadores e estudantes das várias escolas da universidade. E assim foi. Portanto, durante esse ano letivo 2018-2019, fez esse percurso connosco, de formação, de ensaios, e fez o seu espetáculo. E quando terminou, e terminou também o seu curso, no verão, foi como voluntário para campos de refugiados. Primeiro no Bangladesh e depois em Lesbos, na Grécia. E quando voltou, veio muito impressionado com essa história. E encontramos, ele falou-me disso e disse-me que justamente uma das primeiras pessoas com que ele tinha ouvido na Grécia tinha sido uma mulher africana, uma Juliette, que entrou no seu gabinete, se sentou, e que ele disse, bom, em como posso ajudá-la? E ela permaneceu num longo silêncio, que ele respeitou. Precisou que ela necessitava desse tempo. E passado bastante tempo, ela então levantou o olhar, olhou nos olhos, olhou para ele e disse: Je vais vous raconter une histoire bizarre. Eu vou-lhe contar uma história bizarra. E realmente isso deu o tom a todas as outras histórias que ele foi ouvindo enquanto esteve no campo de refugiados. E todas elas são histórias bizarras, nesse sentido de serem histórias estranhas e que saem do normal, de uma normalidade a que nós estamos habituados. Portanto, são histórias difíceis, de grandes desafios. E ele vai tão impressionado que disse, bom, gostava de fazer qualquer coisa com os refugiados. A experiência de teatro foi muito forte, porque não fazermos um projeto de teatro com refugiados? E tudo começou aí. É um grande desafio, porque o elenco será precisamente estes migrantes, estes refugiados, que estão entre nós, que foram acolhidos no nosso país, mas que estão ainda num processo de adaptação, de conhecimento da língua, e também a trabalhar a expressão dramática. Como é que é juntar tudo isto? São 15 pessoas, neste momento o grupo já está estável, digamos, ao longo do projeto, e nós começamos no dia 15 de setembro. Antes disso houve todo um trabalho de divulgação do projeto, enfim, com várias entidades que trabalham com estas pessoas, e enfim, muitos deles foram passando, mas pelas suas próprias, enfim, as suas próprias particularidades, a sua vida, as oportunidades que surgem ou no estrangeiro ou em outras zonas do país, não puderam ficar, mas neste momento temos um grupo estável de 15 pessoas,
de 9 países e 8 línguas. Portanto, temos pessoas do Paquistão, Afeganistão, Irão, Iraque, Síria, Nigéria, Sudão, Gabão e Moçambique. Portanto, é um grupo muito diversificado, com variedíssimas línguas, árabe, farsi, urdu. Curiosamente não há ninguém de fala francesa, apesar de mantermos o título como o ministro Arbizar, mas tem sido um grande desafio justamente destas pessoas encontrarem nestes momentos uma zona onde podem ser elas próprias, no fundo onde podem dar voz e ser aquilo que elas são, com a sua cultura, falando a sua língua e partilhando as suas histórias. Ao fim e ao cabo, é uma excelente ferramenta também para as integrar no relacionamento entre elas, para se conhecerem. Existem ali tradições até com muitas rivalidades históricas, não é? E políticas, países que se degladiam e ali partilham o palco, não é? E descobrem uma forma pacífica de viverem e conviverem. Acaba por ser muito estruturante para eles próprios, não é? Sem dúvida. Ali estão pessoas com as suas próprias histórias e que são, ao fim e ao cabo, comuns a todos nós, não é? Há pessoas que fugiram da guerra, de situações de guerra. Há pessoas que fugiram de situações de dificuldades, desde uma mãe moçambicana que veio para cá como migrante justamente porque tem uma filha autista, está no espectro do autismo, e lá não havia nenhum apoio. E, portanto, é aqui em Portugal é que conseguiu encontrar. Enfim, há um jovem que veio do Afeganistão com todas as dificuldades e ele nem sequer quer falar muito sobre isso, sobre aquilo que passou, mas que neste momento está a ter a oportunidade de estudar e poder estar aqui integrado. Ou seja, digamos, neste grupo, a dinâmica que se tem vindo a criar ao longo dos meses, realmente é um encontro de pessoas, é um encontro de pessoas que querem, apesar de trazerem a sua própria história, querem sobretudo projetar um futuro, querem projetar uma vida e obviamente que este grupo também funciona como um grupo também de apoio, de entreajuda, de partilha. E também tem esta dimensão artística que, sobretudo, tem muito a ver também com esta possibilidade deles, através do corpo, da voz, poderem realmente partilhar aquilo que são e os seus sonhos. E quando é que podemos assistir a esta história bizarra? Bom, estamos justamente agora Houve todo um processo de criação da história, porque o que se vai ouvir realmente são as línguas deles, com tradução depois em português, obviamente, não é? Por atores também portugueses que integram o projeto. Mas é uma história em que vai ter palavra, vai ter música, vai ter dança, vai ter canto, não é? E tivemos todo o processo de construção, digamos, do guião do espetáculo. Foi feito a partir justamente de improvisações, de exercícios de escrita criativa, em que eles realmente puderam dar a conhecer e partilhar estes seus sonhos e as suas histórias. Estamos agora em fase de ensaio, já temos estreia marcada, vai ser no dia 24 de abril no Olga Cadaval, em Sintra. Na semana seguinte, no dia 1 de maio, vamos estar no auditório da Senhora Boa Nova, também em Cascais, e depois estaremos em Lisboa, 7 e 8 de maio, no auditório de Santa Joana Princesa. Só dizer também que para este projeto foi também muito importante, para além de uma série de entidades, também um encontro com outro médico, que é o Luís Parente Martins, e com a Associação Juvenil Ponte. No fundo, nós, para avançar com este projeto e para termos apoios, precisávamos ter uma entidade, digamos, que sustentasse o projeto e também com esta experiência e dimensão social. E realmente eles, desde o primeiro momento, acolheram o projeto e abriram muitas portas, nomeadamente esta possibilidade de podermos estrear em Sintra, no Olga Cadaval. E o Júlio Martin, que tem tido um leque variado e rico de experiências no mundo do teatro, não apenas naquela forma clássica de encenar uma peça e colocá-la no palco, mas de envolver pessoas diferentes, com problemas, com deficiências, gente das mais diversas proveniências. Como é que vai integrando estas experiências também no seu percurso, não é? No seu amor pelo teatro? Sente-se assim um construtor também de vidas, um restaurador de pessoas, ao fim e ao cabo, através da arte cénica? Sim, e o teatro possibilita isso, possibilita justamente, uma vez que implica a pessoa na sua globalidade, do ponto de vista emocional, racional, corporal, o teatro tem essa possibilidade realmente das pessoas fazerem esse caminho de autoconhecimento e de conhecimento dos outros e, no fundo, e com a própria sociedade. No fundo, o teatro permite criar uma zona segura onde nos podemos preparar para a própria vida, porque a vida é feita de conflitos, de ambiguidades, e o teatro possibilita justamente, de uma forma segura,
experimentar isso, experimentar outras possibilidades. Mas não é assim um espaço a fingir, ao fim e ao cabo? Não, pelo contrário. No teatro de certa forma, até é um lugar onde se retiram as máscaras sociais que nós muitas vezes temos. Ali as pessoas podem ser elas próprias, descobrirem-se elas próprias e também experienciar o poder estar no lugar do outro. Não é? E isso, obviamente, que é uma experiência humana riquíssima, em todos os sentidos. E já se sente família naquele grupo? Sem dúvida. Tem sido um processo e foi todo um processo, foi muito rico. É preciso ver também que vêm pessoas de culturas muito diferentes, não é? Como dizias há pouco, pessoas em que, por exemplo, a relação entre homens e mulheres não é como a nossa. Não é? E foi muito curioso ver desde o início, em alguns momentos em que as mulheres que vinham de uma certa tradição cultural e também de religiosa, de quase não olhar, enfim, haver uma certa timidez, um certo recato, não olhar para os homens também terem alguma dificuldade a olhar para as mulheres, como todo esse processo foi, no fundo, foi de uma forma muito orgânica e muito natural. As pessoas neste momento já se relacionam, já se olham nos olhos. Para isso foi muito importante também termos na equipa portuguesa, porque há uma equipa que trabalha o movimento, a coreografia, o canto, não é? Haverem mulheres. Isso foi muito importante porque o facto delas liderarem esses processos, esses momentos de formação e de dinâmica, permitiu, por um lado, às outras mulheres que vêm de outras culturas perceber, há mulheres que podem liderar, podem dar voz, não é? Isso deu-lhes força, aquilo que hoje em dia se diz empoderamento, não é? Realmente deu-lhes confiança. E para os homens também do projeto, também ao princípio estranharam, que é uma mulher a liderar, mas também se foram habituando a isso. E, portanto, tem sido, digamos, uma adaptação também a este diálogo entre culturas e eles também perceberem da forma como nós funcionamos, não é? Muito bem. Tem sido muito rico. Estamos a contar então os dias até ao Olga Cadaval, em abril. Muito obrigado. Ficamos a aguardar. Foi o programa Eclésia. Obrigado por ter estado connosco. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.